Paz do Senhor, queridos. Aqui é o presbítero Elias Domingues, professor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Ministério de Caetés, decidida pelo pastor José Mário da Silva. Estamos iniciando mais um trimestre, E nessa lição de número 10, nós falaremos do que nos ensina a oração modelo. Estamos no nosso tema anual, que fala sobre oração e gratidão. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de fazer parte desse seleto grupo de professores e escritores da Escola Bíblica Dominical, do Ministério de Caetés, e me sinto muito honrado em fazer parte desse grupo de ovelhos e ovelhas que foram responsáveis pela revista desse tema anual. E quero louvar a Deus pela diretoria do INEC, na pessoa do presbítero Elias da Paz, que nos confiou essa responsabilidade. E nesse tema, nós falaremos o que nos ensina a oração modelo. Existe uma oração modelo? Qual seria a oração modelo? O que Jesus nos ensinou em Mateus 6, no Sermão do Monte. E nós temos aqui, como texto áureo, se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, que diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A verdade prática diz assim: o exemplo de oração ensinada por Jesus não é uma regra teórica de fé, mas uma ação contínua de relacionamento com Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 6, do versículo 8, do versículo 9 ao 13. Versículo 9: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, nós temos como objetivo geral apresentar a oração modelo de Jesus como um dos maiores ensinamentos de relação ativa entre o homem e Deus. Dentro da nossa introdução, antes de falarmos sobre a oração modelo, em Mateus 6,9, vós oreis assim, é preciso compreender que esta oração ensinada por Jesus no Sermão das Bem-aventuranças não estabelece uma regra de fé. Isto é, não se trata de uma fórmula mágica ou de uma técnica a fim de obterem respostas rápidas e precisas. É, na verdade, um convite de Jesus para mantermos um relacionamento com o Pai através da oração, de Mateus 6, versículo 9 ao 13. Existem algumas perguntas como fazer uma oração, de como fazer uma oração. Será que é correto a forma que eu oro, do jeito que eu oro, que horas devo orar? Muitos procuram fórmulas mágicas, técnicas de oração, mas não existe uma fórmula, não é como um bolo que você tem os seus ingredientes, a fórmula de fazer para que saia perfeito. Não, a oração não é feita desta forma. Me fez lembrar muito bem uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando Filipe ele vai a Samaria, prega a palavra de Deus, e ali muitas pessoas se convertem ao Evangelho de Jesus. Havia um mágico chamado Simão, que ele se converteu ao Evangelho. E Pedro e João
ao ouvir que em Samaria havia recebido o Evangelho, eles descem de Jerusalém e vão até a Samaria. Eles haviam recebido a Cristo, mas ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo. Quando Pedro e João chegam àquela cidade, Simão ficou abismado, porque quando eles colocavam as mãos e oravam, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Simão, ele vai pedir que lhe concedesse aquela imposição de mãos e também recebesse o Espírito Santo, dando-lhe dinheiro a Pedro e a João. Pedro fala para Simão: olha, o teu dinheiro é para a maldição tua, não se pode comprar o reino de Deus. Então, buscamos fórmulas mágicas, técnicas para a oração, mas Jesus nos ensina, através do sermão da bem-aventurança, a mantermos um relacionamento com o Pai através da oração. E nós temos aqui exemplos de oração e sua prática em toda a Bíblia. Nós vemos que no Antigo Testamento havia um modelo de oração. Conforme vemos nas Escrituras, a oração está entre as mais antigas práticas da humanidade. A oração é o meio que Deus proveu ao homem, a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele, pois no Éden o homem perde essa comunhão com Deus, quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando na viração do dia Deus se apresentava a Adão e ali se comunicava com o homem ali. O homem perde essa comunhão, o pecado tira essa comunhão do homem com Deus, mas a oração ela traz essa comunhão novamente. Foi um mecanismo que Deus estabeleceu para que o homem voltasse a ter a comunhão. Então, desde o Éden, quando o homem perdeu a comunhão com o Senhor por causa do pecado, como em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a oração é um mecanismo para aproximar o homem de Deus. Os discípulos já tinham conhecimento da importância da oração, pois os judeus devotam e os gentios que aceitaram a Cristo, que criam em Deus, tinham o costume de orar 3 vezes ao dia, em horários determinados, como às 9 horas da manhã, às 15 horas da tarde, às 18 horas no final do dia, como nós vemos em Daniel, capítulo 6, versículo 10, em Atos 3, versículo 1. Todavia, os discípulos nunca viram alguém orar como seu mestre. Então, os judeus eles já tinham o costume de orar, pois 3 vezes ao dia eles oravam, era o costume judaico, a oração da manhã, a oração da tarde, a oração do final do dia. Mas os discípulos não tinham visto alguém orar como o nosso mestre Jesus. Um relacionamento de Deus com o Filho, um relacionamento do Pai com o Filho, foi transmitida nas orações que Jesus mostrou e ensinou aos seus discípulos. A oração que Jesus ensinou, a oração modelo ensinada por Jesus, originou-se através do pedido de seus discípulos em Lucas capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Até hoje, encontramos grande dificuldade quando o assunto é a oração. Não são poucas as pessoas que tentam entender a melhor forma para conseguirem suas respostas de maneira eficaz e rápida a esse questionamento. Quais são os questionamentos? Como devo orar? Qual a melhor posição? Em que horário devo orar? Será que Deus está ouvindo? Vai responder? São inúmeras as perguntas, mas Jesus na oração dominical nos dá um exemplo de como orar. Há muito questionamento sobre como orar, como devo orar, em que horário devo orar. Será que Deus está ouvindo? Será que vai responder? Jesus ele nos mostra essa oração modelo por causa de uma pergunta dos seus discípulos, porque a oração já era um costume do povo hebreu, mas ninguém tinha visto alguém orar de uma forma tão simples
e tão eficaz como o nosso Mestre Jesus. Então eles questionaram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então os discípulos já tinham uma base, eles já tinham conhecimento do que é a oração, mas eles precisavam entender qual o verdadeiro propósito da oração. Nós precisamos entender qual o propósito, nós precisamos saber a quem estamos pedindo, nós precisamos entender o que vamos pedir, né? E Jesus ele nos dá um grande exemplo. Teve oração que Jesus desaprovou? Sim. Nós vemos aqui no capítulo 6, né, de Mateus, que Cristo fala sobre os 3 atos de justiça. Quando ele fala em Mateus capítulo de número 3, ele está falando de um momento muito importante, tanto para os judeus como para os ouvintes, né? Os 3 atos de justiça que os judeus preservavam para a sua própria glorificação, que era a esmola, oração e o jejum. Jesus não está condenando nenhuma delas, mas advertiu seus seguidores a maneira como deveriam ser realizadas essas devoções. No versículo 5, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas esquinas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. B. Quando orares, entra no seu aposento e, fechando a sua porta, ora o teu Pai, que vê o que está oculto, e te recompensará. C. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus conhece as intenções do nosso coração e sabe quando estamos com o coração totalmente voltados para Ele. Mateus capítulo 15, no versículo 8, Jesus vai nos mostrar, né, realmente como devemos fazer esta oração. Capítulo 15, versículo de número 8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? Deus, Ele conhece a intenção dos nossos corações e sabe daquilo que nós precisamos. Né? Entretanto, aqueles que praticam atos de justiça, buscando recompensa, já receberam reconhecimento do homem na terra. Quando Jesus disse lá em Mateus 6,15, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Ou seja, Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe daquilo que precisamos. Ele sabe quando estamos com o coração totalmente voltados para Deus. Ele sabe, Ele conhece a intenção do nosso coração. Né? Então Jesus ele vai orientar os seus discípulos, né? E quando orares, não seja como os hipócritas. A oração é a parte fundamental da vida de qualquer um que busca servir a Deus. Paulo incentivou os homens a orarem em todo o lugar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, né? Paulo ele vai orientar os irmãos ali através de Timóteo, né? A questão da oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Então, nós vemos aqui que Jesus ele conhece a intenção do nosso coração e ele sabe quando estamos orando em sinceridade. E ele mostra aqui, né, que nós devemos orar em todos os lugares. Eu posso orar na escola, eu posso orar no trabalho, eu posso orar no ônibus, eu posso orar no caminho da minha faculdade, eu posso orar em todo o tempo, porque a palavra de Deus me mostra que eu devo orar em todo o tempo, levantando as mãos santas e sem ira. Né? E Paulo também vai escrever em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 17, nós devemos orar sem cessar. Né? Não existe uma regra, uma técnica de oração.
né? Paulo nos orienta a orarmos em todos os lugares, né? Mas ele também, Jesus nos adverte que nós devemos orar sem hipocrisia, né? Por quê? Muitos judeus, eles oravam em pé nas esquinas, né? Jejuavam, desfiguravam os seus rostos para serem vistos pelos homens, né? E nós vemos que a palavra hipocrisia, né? Ela vem do grego hipocrisia, representa um papel ou um fingimento. Então, ou seja, muitos judeus ficavam em pé nas esquinas para dizerem que realizavam suas orações, eram devotos de suas orações, mas quando Jesus aqui instrui aos seus discípulos, né, quando orares, que não seja como os hipócritas, né, Jesus está falando sobre um papel fingido, sobre alguém como realiza um papel de teatro, uma novela, um cinema, né? E sendo assim, não é o lugar onde eu oro que determina o grau de intimidade com o Senhor, não determina o grau de intimidade que eu tenho com Deus, mas a sinceridade no coração que eu tenho com Ele. Não é o lugar, não é a ocasião, não é o horário, não é como eu oro, mas é a sinceridade de oração, é a sinceridade de coração em que quando eu estou falando com Deus é que determina o grau de intimidade que eu tenho com Ele, né? Por isso, a solução oferecida por Jesus foi simples. Procure um lugar fechado onde a conversa será somente você e Deus. Simples, né? Aí ele vai dizer mais uma vez: não useis muitas palavras. A oração diária dos judeus ecoava bastante na espiritualidade judaica da época, que se baseava nas 3 orações citadas no livro de Daniel. Os judeus eram repetitivos em suas orações, mas Jesus não se referiu à forma de orar em vãs repetições, até porque Paulo diz que não sabemos pedir como convém, mas que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Né? Segundo o escritor de Acaso, no comentário bíblico Vida Nova, o foco não está nas repetidas palavras, mas na falta de entendimento que está sendo expressa. Nós somos uma geração que mais oramos. Somos uma geração que subimos montes, descemos montes, participamos de vigílias, mini vigílias, mas são orações que não somam nenhum resultado. São orações que não trazem nenhum resultado. Oramos diversas vezes, mas não vemos resultados. Por quê? Porque muitas vezes, né, a falta de sentido em que expressamos as nossas orações, né, que faz com que nossas palavras sejam repetitivas. Repetimos muitas vezes. Não é orar a oração do Pai Nosso 10 vezes que me faz ter intimidade com o Senhor. Não é eu fazer uma oração repetida vez, mas que vai dizer o grau de intimidade com o Senhor. Nós podemos orar inúmeras vezes por dia. Nós podemos orar diversas vezes por dia. Mas não são as vãs palavras, as palavras repetitivas que vão dizer o grau de intimidade que eu tenho com o Senhor. Então, somos uma geração que precisamos voltar ao grau de intimidade. Não é por muito falarem que serão ouvidos. Não são muitas orações que Deus vai responder. Às vezes, uma oração simples, Deus responde a oração de uma pessoa simples. Tá? Então, Jesus vai ensinar: vós oreis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Poucas vezes no Antigo Testamento nós vemos a palavra dirigida a Deus chamando-o de Pai. Deuteronômio 32, versículo 6, 2 Samuel, capítulo 7, 14, e Salmos de número 68, verso de número 5, aparecem essa oração, essa intimidade, chamando Deus de Pai, E nós vemos que na maioria das vezes o chamam de Senhor. Nós vemos que quando é chamada de Pai, o dicionário Vini aparece
439 vezes. E Javé, ou seja, 3 vezes aparece a palavra dirigida, Adonai 439 vezes e Javé 6.828 vezes, segundo o dicionário Vinho. Em sua oração, Jesus inicia o chamando de Pai, a forma mais simples que alguém pode se dirigir ao Criador, abrindo aos discípulos o caminho da intimidade junto para com Deus Pai, reconhecendo não só a sua transcendência, que está no céu, e sua essência, santificado seja o teu nome. Então, ou seja, ter intimidade não nos exime da responsabilidade em reverenciar o Senhor Jesus. Jesus abre esse caminho através da oração, chamando Deus de Pai, como uma forma íntima de como o Filho se dirige ao Pai, de como o Filho, com sua intimidade, se dirige ao Pai, o qual no Antigo Testamento já não tinha muito esse hábito de chamar Deus de Pai de uma forma tão íntima, até porque no Antigo Testamento Deus era um Deus justo, juiz, e viviam no período da lei. Então tinha-se esse temor, de se dirigir a Deus. Portanto que os próprios israelitas, quando Moisés sobe ao monte, Deus ali limitou que o povo de Israel chegasse próximo ali ao monte, somente Moisés, Arão e seus filhos. Então, quando Jesus faz essa oração, Jesus inicia o chamando de Pai, uma forma simples, uma palavra muito pequena, mas é uma forma simples de se dirigir a Deus, mas que tem um significado muito grande, porque o filho conhece o pai que tem, o pai conhece o filho que tem, o pai dá essa intimidade ao filho para se dirigir a ele, mas também o pai requer um respeito, uma reverência por ser pai. Então, nós vemos que Jesus ele se dirige de uma forma tão simples, mostrando para os seus discípulos a oração simples que nós devemos ter a Deus, a oração simples de o chamar de Pai, mas não exime essa responsabilidade de ter uma reverência por esse Pai. Não é porque eu tenho intimidade com Deus que vai me faltar o respeito com Deus a quem eu sirvo. Então, nós vemos aqui que ele abre essa oração chamando de Pai, e também ele apresenta, junto com essa oração, reconhecendo a sua transcendência, que está no céu. Essa transcendência é a qualidade do estado de transcendente, um conjunto de atributos do Criador que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura. A transcendência denota que Deus é um ser não pertencente à criação, que transcende a toda a matéria e a tudo que foi criado. Ele, independentemente, está sendo separado da criação, haja vista existir antes da fundação do mundo. A transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à sua criação. O próprio Isaías, no capítulo 6, quando ele tem uma visão, ele vê o Senhor nos céus, no alto e sublime céus. O próprio Estevão, quando está sendo apedrejado, ele olha para os céus e diz: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem assentado à destra do trono de Deus. Então, Jesus, na sua oração, ele apresenta aos seus discípulos a forma mais simples de se dirigir a Deus, mostrando aos seus discípulos, reconhecendo a sua transcendência, que está nos céus, e a sua essência: santificado seja o teu nome. É o atributo comunicável ao homem, é o atributo comunicável de Deus ao homem. Deus, na sua onipresença, onisciência e onipotência, atributos não comunicáveis ao homem. Deus é santo e requer de nós santidade. Nós vemos lá em Levítico capítulo 11, versículo 44,
em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda vossa maneira de viver. Então, Jesus apresenta essa forma simples, né, mostrando que devemos ter reverência a Deus, né, e ele fala também: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Depois de iniciar a oração reconhecendo sua autoridade paterna, exaltando a Deus, o mestre faz sua primeira súplica desafiadora que norteia todo o modelo de oração: pedir ao Pai Santo que o seu reino venha, não inserindo o desejo escatológico de sua vinda, mas sua petição revela que a vontade divina seja prevalecente nos desejos e necessidades humanas. Então, o que Jesus está ensinando aos seus discípulos não é estabelecer ali um pedido escatológico, porque até então Jesus vai falar para os seus discípulos no capítulo 1 de Atos, né, que não os pertenceria os tempos e as estações que o Pai estabeleceu, né? Quando ele é questionado pelos seus discípulos, quando aconteceriam, né, as coisas que Jesus havia ensinado, quando ele viria, né, quando seria a volta do Filho do Homem. Então, aqui Jesus está ensinando nessa oração, né, reconhecendo como a sua autoridade paterna, né, não inserindo o desejo escatológico da sua vinda, mas a petição, essa petição que venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, revela a vontade divina. O próprio Senhor Jesus, quando esteve ali no Getsemane, né, ele pediu a Deus que passasse, né, aquele momento de angústia, que passasse o cálice, mas ele, o nosso Mestre Jesus, né, ele vai nos dar uma grande lição. Ele vai dizer: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele está dizendo: se possível, todavia, não seja como eu quero. Então a vontade de Deus prevalece nos nossos desejos, nas nossas vontades. Então, Jesus nos dá esse ensinamento quando ele fala também: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos como perdoamos nossos devedores. Na terceira petição de Jesus, está falando do pão literal ou do pão espiritual, né? Especialistas usam o termo cada dia, né? A expressão epiousis, que na verdade em outra ocasião ele usou o pão espiritual, sendo ele mesmo o pão da vida, como em João capítulo 6, versículo 22 ao 40. Mas aqui, né, ele fala do pão literal, como símbolo da necessidade física. Jesus mesmo, realizando muitos milagres, ele ensina aos discípulos a serem dependentes de Deus nas necessidades humanas, né? Como, por exemplo, alimentar o povo. Tá? Jesus levantou os pães para o céu, o pão, o peixe, né? 5 pães e 2 peixes, levantou para os céus e abençoou. Ele deu graças a Deus. Tá? Então, Jesus mesmo, realizando muitos milagres, ele ensina aos discípulos a serem totalmente dependentes de Deus, tanto na necessidade humana, quanto na necessidade espiritual, na necessidade psicológica. Somos dependentes de Deus, né? E Jesus, ele mostra, através desta oração, a sermos dependentes dele, na necessidade física, na necessidade diária. Precisamos ser dependentes de Deus. Tá? Muitas pessoas muitas vezes esquecem de Deus, né? Quando estão na fartura, quando estão na abundância, esquecem de Deus. Mas nós sempre somos dependentes de Deus na dificuldade, na bonança, em todo o período de nossas vidas. E Jesus, ele vai concluir,
né, aqui dizendo: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Né? A versão mais apropriada para esta parte da oração, né, e eu gosto muito na versão NVI, né, a nova versão internacional, diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, não nos traz o sentido que não seremos tentados, mas que mesmo sendo tentados, pedimos a Deus que nos ajude a suportar a tentação, pois é possível pedir ao Senhor ajuda na hora da provação, porque o próprio Senhor, né, quando orou no Getsemane, ele fala: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Né? Passar por um processo não quer dizer que Deus nos abandonou, né? Significa que Ele passa no processo conosco. Né? Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Israel do deserto. Deus livrou Israel no deserto. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da cova dos leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Então, Deus, ele está conosco. Deus, ele passa conosco. Ele sempre estará conosco. Então, eu gosto muito dessa versão NVI, né? Porque ela nos traz o sentido que nós não seremos tentados. Né? Nós não seremos tentados. Né? Mas que, ao sermos tentados, pedimos a Deus que nos ajude a suportar a tentação. Né? Então, pedir ao Senhor ajuda no momento de dificuldade. O próprio Senhor Jesus, ele pediu ajuda no sofrimento ali do Getsemane, na agonia do Getsemane. Né? Então, Deus, ele sempre estará pronto a nos fazer suportar a tentação. Bem-aventurado o varão que, né, suporta a tentação. E dentro dessa lição, a conclusão, o modelo da oração que Jesus ensinou vai muito além do que palavras repetitivas e mecanizadas. Revela a sinceridade de um coração sedento por se relacionar com Deus vivo e poderoso, colocando em prática esses princípios de ensino acerca da oração. O Senhor nos ouvirá e mandará resposta, uma vez que o mesmo nos garantiu: se vós pedirdes estiveres em mim e minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E mais uma vez, sou grato a Deus, né, por esta oportunidade de fazer parte desse grupo tão seleto de obreiros, né, que escreveram esta revista do tema anual: oração e gratidão. Deus lhes abençoe, em nome de Jesus.